A paz de Jesus, irmãos. Irmãos, quero falar a respeito de um tema que tem uma suma importância para nós, especialmente para nós católicos, que devemos conhecer a nossa fé, conhecer aquilo que é primordial, um dos pilares da nossa fé. E eu quero falar a respeito da Eucaristia. Pergunto, em que consiste a fé na Eucaristia? E, tipo assim, irmãos, falar da Eucaristia é de suma importância para nós nesse tempo, né? Você que assistiu o vídeo anterior, a qual o tema do vídeo é As portas da igreja não prevalecerão contra a igreja. Se você ainda não assistiu, eu te convido que depois que você terminar esse vídeo, você possa assistir, para que assim você possa compreender que, com a graça de Deus, eu farei uma série de vídeos para que possamos então, irmãos, conhecer a nossa fé, conhecer aquilo que é um bem riquíssimo da nossa Santa Igreja, que é a Eucaristia. Amém? E para iniciar como introdução a respeito deste tema, em que consiste a fé na Eucaristia, te convido a você pegar comigo a palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 51. Amém? Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela que é a mãe da Eucaristia, mãe do próprio Cristo que se fez presente no pão eucarístico, pedir a intercessão dela para que ela venha conduzir toda essa explicação e possa também interceder por você, para que você possa compreender aquilo que é desejo do coração de Deus, que nós o conheçamos como Ele deseja ser conhecido, porque é somente pelo conhecimento que então poderemos amá-lo, adorá-lo e glorificá-lo como Ele merece. Amém? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a palavra do Senhor, ela diz assim, João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Este tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, por mais que eu não seja, a pessoa instruída, não sou sacerdote, mas apenas um leigo da Santa Igreja, por mais que eu seja apenas um leigo da Santa Igreja, não no caso podendo oferecer grandes atributos, grandes ensinamentos a respeito dessa grandiosidade de sacramento, mas mesmo diante da minha limitação, não poderia eu de forma alguma me deter naquilo que meramente, superficialmente eu sei, mas por graça e bondade de Deus eu busquei naquilo que a igreja mesma nos oferece, que é no catecismo da própria igreja e aquilo que os próprios santos nos ensinaram através dos seus exemplos, através das suas atitudes e especialmente através das palavras e das pregações genuínas
que levaram muitas pessoas à conversão e ao conhecimento deste santo sacramento. Amém? Então, irmãos, para iniciar, é necessário nós entendermos que a compreensão desse sacramento da Eucaristia, ele é um conhecimento a respeito para a nossa salvação. Porque Jesus mesmo, ele diz que aquele que não comer da carne do Filho do Homem, não terá vida em vós mesmo. E Jesus, ele diz que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, este tem a vida eterna. E o próprio Senhor o ressuscitará nos últimos dias, né? E no caso, para iniciar a respeito a falar, né, no caso deste tema, eu quero utilizar de algumas frases. E eu, no caso, eu anotei algumas frases, né? E a primeira frase que eu quero utilizar é de Santo Inácio de Antioquia. Ele diz assim: esforçai-vos, portanto, pois vos reunirdes mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor, pois quando realizais frequentes reuniões, são aniquilados as forças de Satanás e se desfaz seu malefício por vossas uniões de fé. Nada há de melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Então, irmãos, aquilo que é a orientação de Santo Inácio de Antioquia é que que se realize frequentes reuniões. Que reuniões são essas? No caso, nesses tempos, né, se falava reuniões, mas aquilo que Santo Inácio está dizendo que é para realizar frequentes reuniões aonde se realizava a celebração da Eucaristia, né? Para que através da celebração da Eucaristia, através dessas frequentes, né, realizações eucarísticas, se aniquila, assim ele diz, se desfaz o malefício das manifestações, das artimanhas, das estratégias de Satanás. E aí ele fala, pela qual cessa as guerras das potências celestiais e terrestres. Então, pela celebração da Santa Missa, nós alcançamos, no caso, o cessamento, a paz, no caso das guerras espirituais, assim como São Paulo ele diz em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhado nos ares. Então, por mais que nós não venhamos, existe uma guerra espiritual que perpassa os nossos olhos, né? E também cessa as guerras terrestres, as guerras a qual nós vemos aqui na humanidade, né? E aí, no caso, São Cirilo de Cartago, ele fala assim: os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. Então, irmãos, São Cirilo de Cartago, ele escreveu essa carta, no caso, esse trecho dessa carta, foi especialmente quando estava havendo uma perseguição contra os cristãos. E ele dizia que para que os cristãos tivessem a coragem de entregar a sua vida, de dar a sua vida pelo Evangelho, de dar a sua vida pelo próprio Cristo, era necessário que eles recebessem Jesus na Eucaristia. Para quê? Porque somente pela recepção do sacramento, da presença verdadeira de Jesus na Eucaristia, que os cristãos poderiam ter força para entregar a sua vida, que poderiam ter coragem de ter, no caso, uma determinada determinação de dar a sua própria vida por Cristo e pelo Evangelho. Isso que, no caso, dizia São Cirilo de Cartago. E continua São João Crisóstomo. E tipo assim, irmãos, essa entrega do próprio Cristo, Jesus que se entrega na Eucaristia, além dele se entregar numa cruz para nos salvar, além dele nos dar a sua mãe Santíssima para nos zelar, para nos guardar,
ela que é a mãe da igreja, ela que é a mãe dos cristãos, ela que é a defensora, ela que é a auxiliadora dos cristãos, ela que, diante de todos os títulos que ela tem, é mãe. Além do próprio Senhor ter nos dado a sua mãe como nossa mãe, Ele também nos deixou a Eucaristia. Jesus que, ao nos dar na Eucaristia, e é muito interessante, que Santo Inácio, ele faz um questionamento. Ele faz um questionamento assim: por que que Jesus, ele não se deu numa lagosta? Lagosta é um alimento rico, né? E sendo um alimento muito rico, por que então Jesus ele não disse, no caso, utilizando da própria lagosta? No caso, a lagosta é o meu corpo, é o meu sangue. Por que ele não utilizou da lagosta, falando que a lagosta é o seu corpo? No caso, Santo Inácio ele responde esse próprio questionamento que ele mesmo faz. Ele diz assim, que a lagosta está em poucas mesas, enquanto que o pão está na mesa de todos. Enquanto que a lagosta seria privado para muitos, seria somente para alguns. O pão eucarístico, o pão, a presença do pão, no caso, seria disponível para todos. Então Jesus, ao se dar-se para nós, escondendo-se em aparência de pão, querendo, no caso, estar presente na aparência de pão, ele quis então estar na mesa, dar-se para todos, sem reservas e sem limites, sem privações alguma, porque a lagosta até então, sendo um alimento rico, seria somente para alguns, enquanto que o pão é um alimento simples, a qual está disponível para todas as pessoas. Então, teria acesso no caso, na distribuição da Santa Igreja para todos os fiéis. E no caso, São João Crisóstomo ele diz assim: Jesus deu-se todo, não reservando nada para si. E ele diz, não comungar, que no caso não tomar a Eucaristia, seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor por nós. Jesus que se sente doente de amor por nós. Jesus que quer habitar o nosso coração e que quer fazer do nosso coração o teu receptáculo. Quer fazer do nosso coração o seu ostensório de amor. Quer fazer de nós, no caso, quer fazer de nós quer fazer de nós a sua morada, aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer fazer de nós o seu santuário de amor. Quer fazer de nós o seu santuário de amor. Mas podemos pensar na realidade. Não, mas eu tenho meus pecados, eu sou fraco, eu sou fraca. Sim, irmãos. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Mas para que possamos então receber o Senhor com as devidas disposições, o Senhor ele também nos oferece o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, para que através da confissão nós lavemos a nossa alma, Ele nos perdoa os pecados, seja eles passados ou seja eles presentes, para que assim nós possamos, com a alma lavada, com o nosso coração bem disposto, receber o Senhor na Eucaristia. E diante das nossas fraquezas e limitações de cada dia, Santo Agostinho ele diz, a Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna remédio para a nossa fraqueza de cada dia. E Jesus ele diz assim, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. E Santo Agostinho, ele falando a respeito, do caso, deste trecho, deste versículo, ele fala assim, a virtude própria deste alimento divino
é força de união, que nos une ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de nos transformarmos naquilo que recebemos. Naquilo que recebemos. Aí também acontece que São Cirilo de Alexandria, ele continua na sua 4ª catequese a respeito de mistologia, ele fala assim: portanto, com toda certeza recebemos-los como corpo e sangue de Cristo, em forma de pão. Em forma de pão te é dado a mim e a você na Santa Missa. Em forma de pão te é dado o corpo, e em forma de vinho o sangue, para que te tornes, tomando o corpo e o sangue de Cristo, concorpóreo e consanguíneo com Cristo. Assim, nos tornamos portadores de Cristo, nos tornamos cristóforos, sendo nossos membros penetrados por seu corpo e sangue. Deste modo, como diz o bem-aventurado Pedro, São Pedro, ele nos diz, tornando-nos participantes da natureza divina. Tornamos participantes da natureza divina. Irmãos, nós vimos aqui que os judeus, eles falavam assim, eles fizeram o questionamento, eles discutiam entre si, falando assim no versículo 52. Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Eles questionavam, e às vezes nós também podemos questionar, mas como? Como Jesus ele está presente naquele pedaço de pão? Como Jesus ele está presente naquele pouco vinho dentro daquele cálice? E São Cirilo, ele também responde esse questionamento. E ele fala assim: se o próprio Jesus em pessoa declarou e disse do pão, isto é o meu corpo, quem se atreveria a duvidar doravante? E quando o próprio Jesus ele afirma categoricamente e diz, isto é o meu sangue, quem duvidaria dizendo não ser seu sangue? Devemos crer, irmãos. Devemos confiar. Devemos depositar a nossa fé nesse sacramento de amor, nesse sacramento genuíno, aonde o próprio Cristo se faz presente, aonde, com a presença genuína e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente em nós quando nós o recebemos. Ele se faz presente em nós e nós nele. Nesta união verdadeira e genuína, assim como Santo Agostinho ele diz, que nós nos tornamos cristóforos, porque nós nos tornamos corpóreos com Cristo e nos tornamos consanguíneos com Cristo. Consanguíneos com Cristo. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz, Jesus Cristo na Santa Missa, ele é médico e remédio. Jesus Cristo na Eucaristia, ele tem o poder de nos cuidar, de cuidar de nós. Se nós nos colocarmos em devida disposição na Santa Missa, se nós buscarmos participar com frequentes disposições na Santa Missa, buscando sempre com silêncio, com zelo, com piedade, com amor, com devoção, participarmos da Santa Missa, irmãos, diante das nossas enfermidades, diante das enfermidades da nossa alma, diante das enfermidades do nosso corpo, diante daquilo que nós estivermos passando, diante daquilo que nós estivermos sentindo. Jesus, ele é o médico que pode cuidar de nós. E ele também é o remédio eficaz. Ele é o antídoto eficaz para curar as nossas enfermidades. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele também diz, uma alma não pode fazer nada que agrada mais a Deus do que comungar em estado de graça.
em estado de graça. E comungar em estado de graça, irmãos, é o quê? É buscar a santa confissão, é buscar a reconciliação com Deus através do sacramento da penitência, o sacramento da confissão, para que assim nós, sendo perdoados de todos os nossos pecados, buscando participar da Santa Missa com piedade, com devoção, com amor, com zelo, com silêncio, assim, no caso, agradamos a Deus sumamente, agradamos grandemente a Deus, porque até então nós receberemos o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia em estado de graça. E para concluir este ensinamento, no caso, quero falar a respeito tanto daquilo que nos diz o Catecismo da Santa Igreja. Santo Ambrósio, ele afirma aqui no Catecismo da Santa Igreja, no parágrafo 1375, no artigo que fala a respeito de Santo Ambrósio. Ele fala assim: estejamos bem persuadidos de que isso não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e que a força da bênção supera a da natureza. Ele está falando a respeito da natureza do pão e da natureza do vinho. Pois, pela bênção, a própria natureza é mudada, que se chama, esse termo de transformação se chama transubstanciação. Por acaso, a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, no caso, a criação do mundo, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. E, assim, irmãos, assim como no caso, disse Santo Inácio de Antioquia, a respeito das nossas frequentes participações, das nossas frequentes reuniões, e no caso que as frequentes participações da Santa Missa, vai de cada um de nós. São João Bosco, ele nos dá um ensinamento sublime a respeito de que: Marcelo, devo participar da Santa Missa quantas vezes na semana? Quantas vezes aos domingos? Quantas vezes eu devo participar da Santa Missa? Quantas vezes eu devo participar de adorações ao Santíssimo Sacramento? Quantas vezes eu devo visitar Jesus? Quantas vezes eu devo me colocar diante do Santíssimo Sacramento, na capela da Eucaristia? Quantas vezes? São João Bosco, ele diz assim: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai-o raramente. Jesus sacramentado, Jesus na Eucaristia. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus sacramentado. Quereis ser vencidos? Você quer ser vencido? Deixai de visitar Jesus. Abandonai Jesus na Eucaristia, porque assim todos nós seremos vencidos pelo demônio se o deixarmos o Senhor. Então, irmãos, busquemos beber, no caso, comer desta carne e beber deste sangue, para que assim possamos estar no Senhor e o Senhor em nós. Possamos então amar Jesus como Ele deseja ser amado.